Graças a Deus. Meus amados e amadas em Cristo, em primeiro lugar eu peço que você compartilhe esse vídeo. Algumas pessoas estão precisando ouvir uma palavra de edificação, uma palavra de fortalecimento, uma palavra que faça com que ela levante-se por estar caída, por ter recebido palavras, murmúrios na vida dela, como aquela que eu coloquei lá no título dessa mensagem. Recolha-se a sua insignificância. Algumas pessoas já ouviram falar isso. Te aquieta, isso não é contigo, esse emprego não é para você. Pregar a palavra do Senhor, nem pensar. Você mal sabe falar comigo. Imagina pregar o evangelho do Senhor. Essa palavra, meu amado, minha amada, é para você. Glória a Deus. Nós vamos falar de 3 homens que têm um relato na Bíblia. Primeiro, Bezalel, o insignificante. Segundo, Davi, o improvável. E em terceiro lugar está o Gideão, que era o menor de sua casa. Claro que nós conhecemos já, muitas vezes já ouvimos alguns pastores pregar sobre esses 3 homens de Deus, Bezalel, Davi e Gideão. Vamos começar com Bezalel. Bezalel era um insignificante, ele era filho e avô de escravos, ou seja, o Bezalel estava acostumado com a vida de escravo. Ele nasceu e viveu vendo a família dele ser escrava, mas Deus tinha um propósito na vida dele, desse homem insignificante. Deus disse a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Veja que Deus escolheu uma pessoa que não tinha potência, não tinha significação, não tinha nada naquela vida. Ele poderia até ser escravo, acompanhando a linhagem do pai e do avô. Mas Deus disse que no capítulo de Êxodo 31, capítulo 3, versículo 5, olha o que está escrito. E enchi do Espírito de Deus. Olha o que ele fez com Bezalel. Enchi com o Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo lavor, para elaborar projetos, trabalhar em ouro, em prata e cobre, em lapidar pedras para engastar e em talhas de madeira para trabalhar em todo o lavor. Veja o que Deus fez com uma pessoa insignificante daquela época. Ele encheu do Espírito de Deus, aleluia, e a partir daí, o Bezalel teve inteligência para trabalhar em todas as áreas. E um dado importante que talvez você nunca ouviu falar, talvez você não saiba, o Bezalel foi o construtor da Arca da Aliança, aquela que muitas igrejas colocam lá no altar, simbolicamente, porque a arca ela representava naquele tempo a presença de Deus. Então veja a transformação que houve na vida de Bezalel, uma pessoa a princípio insignificante. Vamos falar agora de um outro personagem bíblico que todos conhecemos, o Davi, o improvável. Mas por que improvável? Porque quando o profeta Samuel recebeu de Deus a incumbência de ungir um rei para Israel, quando o Samuel chegou na casa de Jessé, isso está escrito em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Isso o Senhor falou de Eliabe, um dos filhos de Jessé, porque Samuel olhou e disse: olha, esse pode ser o rei, deve ser ungido, pela altura, estatura, homem preparado para a guerra. Mas o Senhor disse a ele: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha só, Davi, o improvável, tornou-se rei de Israel. Para finalizar, vamos falar de Gideão, o menor de sua casa. Como é que você se sente?
Juízes capítulo 6, versículo 12 ao 15. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Veja só, Gideão, ele tinha consigo, ele tinha no coração dele isso. Ele era o menor, ele não conseguia fazer nada, muito menos guerrear contra os midianitas e livrar a Israel. Aí eu repito para vocês aqui, Bezalel, insignificante, o construtor da arca. Davi, o improvável, rei de Israel. Gideão, o menor de sua casa, venceu os midianitas. Glória a Deus. Se você se sente inserido nesse contexto, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Aí eu te pergunto, Deus te separou para ser o menor? Deus te separou para ser o improvável? Deus te separou para ser o insignificante? Pense nisso. Ele nos separou para nós sermos mais que vencedores, meu amado, minha amada. Ele nos separou para sermos luz no mundo e sal da terra. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que Deus nos diz, olha o que ele nos fala, olha para que nós fomos separados. Não se olhe como menor, não seja você a pessoa que outra diz assim, você é insignificante, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você não é insignificante, você não é improvável, de maneira nenhuma. Você tem um Deus que te ama. Não baixe a cabeça. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Aliás, antes de você ser gerado. Olha o que o Senhor nos diz. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, olha o amor de Deus por nós. Filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido. Já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você quer uma palavra melhor, maior, mais poderosa do que essa? O que você acha? Como é que você se sente agora, depois que Deus falou isso ao teu coração? Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, levante-se, erga-se. É Ele que te manda, é Ele que te ordena. Não fique parado escutando o que o mundo espera de você, mas levante-se para aquilo que Deus espera de você. Ele não espera que você baixe a cabeça, ele não espera que você largue o arado, ele não espera que você olhe para trás, mas ele espera que você olhe para o alto, que é de onde te vem o socorro. Dessa maneira, você pode bradar, você pode louvar, glorificar o nome do Senhor e dizer: eu sou mais que vencedor. Ah, Senhor, no nome santo do teu filho Jesus, que essa palavra se propague, aquela pessoa que estava parada, aquela pessoa que estava sentindo o mundo desabar, aquela pessoa que estava se sentindo sem forças para vencer, aquela pessoa que estava parada no tempo.
olhando para o alto, mas com os olhos naturais. Abre, Senhor, neste momento, os olhos espirituais dela. Que ela veja carruagens de fogo, como aquele servo do Eliseu, que ela se levante e grite: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Meu amado, minha amada, você consegue. Deus é com você. Não se permita perder. Batalhas virão. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele venceu o mundo e ele é contigo. Amém? Graças a Deus, meus amados. A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus os abençoe grandemente. Glória seja dada a Deus.